Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Os Especialistas, com o apoio do Ateliê do Cérebro. Eu sou o Joel, estamos aqui acompanhados hoje com a Juliana, com o Emanuel Rodrigues e com o Arthur Zanoni. O assunto hoje vai ser bem filosófico, vai ser sobre filosofia. Pessoal, queremos agradecer, antes de mais nada, a participação de todos vocês, tá? Que quem desejar nos acompanhar no Instagram e no Facebook, com @Os Especialistas Podcast, e pelo YouTube com Os Especialistas Podcasts Oficial. Então, quem quiser nos acompanhar lá, sejam bem-vindos. Né? Estamos novamente fazendo concorrência para a Ana Maria Braga, através do Café da Manhã, que vocês estão vendo aqui. Muito bom, promovido ali pelo Ateliê do Cérebro. Juliana. Bom dia, bom dia, bom dia. É tão gostoso, né? Um dia diferente, especial, né? É tão gostoso receber pessoas inteligentes que conseguem abrir os nossos horizontes para questões diferentes. Tempo para pensar, tempo para refletir. O Ateliê do Cérebro tem essa proposta. Pensar fora da caixinha, ter ideias, criatividade, enfim. Pedagogia, psicopedagogia e neurociência, um pouco fora do padrão. E a gente está aqui para conversar hoje sobre a filosofia. E a coisa mais interessante, Jorge, que chegou para preparar esse podcast, né, com o Emanuel e com o Arthur, é tão bom, porque são pessoas conhecidas, queridas, jovens, uma honra receber vocês, sejam bem-vindos. E a gente fica assim, quando a gente fala em filosofia, a gente pensa em pessoas. E os filósofos, a Grécia Antiga, aquela coisa. A gente esquece que a filosofia nos inspira e faz parte da vida moderna e da atualidade. Então, ontem a gente elaborando perguntas, estudando e percebendo nós como superficiais. Porque não é uma noite, não é uma semana que você vai conhecer filosofia, vai pensar filosofia para ter estrutura e autoridade para falar sobre filosofia. Então, o que a gente vai fazer aqui, como num ateliê, a gente vai juntar retalhos, costurar informações e fazer um rococó para levar para as pessoas que estão em casa, dirigindo, nos ouvindo, buscando informações, entender que aquele momentinho de reflexão, que aquele autor que está falando alguma coisa, na verdade, está fazendo filosofia. Bom dia, Manuel. Bom dia, é um prazer, agradeço o convite de vocês para estar aqui. Falar um pouquinho de filosofia é sempre parar um pouquinho realmente para pensar. Né? A gente acha que é difícil hoje em dia você ter tempo para pensar algo diferente, algo que não é estranho. Às vezes as pessoas acham que filosofia é algo estranho, né? Algo longe de quem usa uma substância ilícita, ou tem muito esses estereótipos, né? Mas acho que todo mundo, quando para para pensar, principalmente questões principais ali sobre a vida, sobre o tempo, sobre a felicidade, sobre ética, sobre política, todos estão de alguma maneira fazendo filosofia. Certo que existem modos de fazer filosofia, né? Você pensar sobre isso é pensar a estar filosofando, é ter uma atitude filosófica. Agora, quando você parte para os autores para estudar, talvez você consiga uma filosofia mais aprofundada, mais embasada, mais crítica. Então, são vários modos de se fazer filosofia, mas todo mundo, eu acho que em algum momento da vida, deve ter pensado ao menos o que é a vida. Essa atitude já é uma atitude filosófica, né? Vem desde a Grécia Antiga, 6.000 anos antes de Cristo, que a gente vem se perguntando o que é a vida, de onde eu vim, para onde eu vou, o que é o tempo, o que é a felicidade, quem sou eu, né? É a pergunta antropológica que move a filosofia há séculos. Então eu agradeço o convite, vamos falar aqui, tentar elucidar algumas coisas sobre filosofia. Né? Que momento, hein? Que sensacional. Bom dia, Arthur. Bom dia, também agradeço o convite. Filosofia é realmente muito importante mesmo. O que mantém a civilização ocidental são três coisas: o direito romano, a moral judaico-cristã e a filosofia grega. Tá certo? E acontece quando a pessoa faz filosofia, ela tem uma expansão de consciência que mantém tudo girando. E a pergunta máxima da filosofia é: por que existe o tudo
tudo ao invés do nada. E a filosofia busca a unidade do conhecimento. É muito interessante a gente pensar nisso. O tempo curto que a gente conversa, né? 2, 3 minutinhos, e a quantidade de informação que recebe. Então, pela fala do Arthur, né? Cara, três situações movimentam o mundo, mas as pessoas não percebem essas 3 situações. Ontem, na nossa brincadeira, né, se preparando para o podcast e tal, a gente pensou num primeiro momento assim: muito bem, tenho um poder supremo que me pertence, e eu vou sentar aqui e vou escolher um filósofo de qualquer tempo, de qualquer momento da história, para jantar com ele. E aí, como que seria essa conversa? E o Joel teve muito sucesso conversando com um filósofo. Me dei muito bem. Conta para nós, como foi a tua experiência filosófica? Conversei com Sócrates. Eu me familiarizo, vamos dizer, com ele. Socrático. Uma pessoa muito socrática, né? E até conhecendo um pouquinho melhor sobre ele. Foi muito boa a conversa, muito interessante. A gente conversa e tem uma familiaridade muito boa. Queria falar, o Emanuel falou ali a respeito de que todo mundo, resumindo, né? Todo mundo é um pouco filósofo. Né? E sem saber, sem conhecer, às vezes sem conhecer nada de filosofia. E quando a gente fala em filosofia, a gente pensa assim, ó, o senhor mais ou menos que nem eu, né? Já passado bastante, né? Enfim. E os jovens, Manuel e Arthur também, podem responder. O que leva o jovem a buscar o estudo da filosofia? O que levou o Emanuel, o que levou o Arthur a buscar o estudo pela filosofia? Então, tendo muitas outras coisas, né? Mas foram seguindo por esse rumo da filosofia. Eu acho que na Metafísica de Aristóteles, ali no livro 1, ele já diz, né, a primeira frase do livro, não vou saber citar o grego, porque eu não sei grego, né? Fica tranquilo. Mas ele diz que todo ser humano, por natureza, aspira ao saber, ao conhecimento. E isso é uma coisa que a gente vê no mundo. Quando a pessoa pergunta assim, por que filosofia e não outra coisa? Eu até posso explicar depois o meu caminho, mais ou menos, mas acho que é importante lembrar porque a filosofia é um conhecimento inútil. Para Aristóteles, por exemplo, há 3 tipos de saberes. Né? O saber prático, que é aquele saber ético e político, que move a vida, as condutas, o bem agir, o dever ser. Né? Tem o saber produtivo, que é aquele que produz algo, que é reservado ao artesão, que ele consegue fazer uma xícara, uma garrafa, um microfone, a comida. É um saber produtivo, produz algo, né? Tem algo formal ali. E tem o saber teorético, que é a teoria, que é o desejo desinteressado pelo conhecimento. Ele não vai produzir nada, ele não vai ser prático, mas é o desejo de conhecer. E o ser humano tem por natureza isso. Porque às vezes as pessoas questionam, não é o caso aqui, mas muitos questionam por que fazer filosofia de uma maneira pejorativa, né? Assim, o que isso vai mudar? O que tu quer fazer com isso aí? O que vai usar para quê? A filosofia é só uma pirâmide de produzir professor que gera professor, que gera professor, que gera professor. Não. Tem muitos saberes aí que a gente não questiona, que são puramente teoréticos. A física quântica é um deles. Ninguém questiona. A astrofísica. O que vai mudar na nossa vida? Saber se Plutão é um planeta, um satélite, ou o que será Plutão ou Marte, ou o que muda na nossa vida? O que muda para nós? São saberes teoréticos, buraco negro, teoria da relatividade, Einstein. As pessoas aplaudem Einstein, mas acho que meia dúzia de pessoas entendem o que Einstein disse. São os loucos. Só os loucos. E Einstein mesmo falou que há coisas que só a filosofia poderia explicar. Porque são saberes teoréticos, né? E Deus. É essa coisa que transcende aquilo que é prático, aquilo que é nosso humano. Então, o ser humano, por natureza, aspira a esse conhecimento. Não estou dizendo que é errado os astrofísicos explorarem o espaço e que se gaste montantes de dinheiro para isso. Eu acho que é certo que o ser humano quer conhecer o espaço, quer conhecer as coisas.
porque ele aspira a esse saber. Mas às vezes quando as pessoas olham para a filosofia, eles não entendem que primeiro a filosofia é mãe de todas as ciências, no período moderno que as ciências ganharam independência. Então a filosofia tem esse caráter, que ela pensava tudo. Ela era o saber que moldou uma época antiga, medieval e moderna, na idade contemporânea que começou esse desmembramento. Né? E o meu caminho na filosofia vem por causa do seminário. Eu estudei um tempo para ser padre, 2 anos no seminário São José, aqui em Caxias, e eu não gostava de filosofia. Eu era mais das exatas. Queria fazer engenharia elétrica e tal. Aí, entrando no seminário, fui obrigado a estudar a filosofia. E quando eu me aproximei de filósofos, do estudo filosófico, eu me apaixonei pelo conhecimento. Mas por esse conhecimento desinteressado. O que eu vou usar para quê? Para nada. Para ti. Para Para mim. ti, saber. Vai ser por conhecer. Vai ser por conhecer, para partilhar com os outros esse conhecimento, para usar como conduta de vida, como método de pensamento. Hoje, eu acho que praticamente tudo que eu falo tem uma base filosófica, tem um fundo filosófico. E eu saí do seminário e continuo estudando filosofia. Então, acho que é uma coisa que vai me movendo, esse conhecimento desinteressado. É isso que faz muitos jovens a conhecerem filosofia. Às vezes não querem se prender a essas matérias exatas, ou a essa ciência, ou esse a máquina que vai girando, né? Ou a sociedade que vai girando e ninguém pensa. Ninguém pensa, ninguém para refletir. E acho que hoje há uma procura, por causa dos filósofos pop, aí, Cortella, Clóvis, Pondé, eu acho que eles estão despertando nos jovens o interesse novamente pela filosofia. Por mais que seja pouco, estão despertando alguma coisa. Sabe que tu quebrou 2 crenças limitantes minhas, assim, numa martelada só. A primeira crença limitante que eu tenho é dividir a população em pessoas que usam Word e que usam Excel. Eu nunca pensei que alguém da filosofia fosse usar Excel, né? Tipo isso, porque parece que tu tem a informação mais elaborada do que o foco exato. E a segunda crença limitante eu esqueci. Então, eu preciso voltar, né? Preciso voltar ao Arthur, e o Arthur também, convivendo conosco, gente, o Arthur é nosso filho, e ele foi navegando pelas questões da filosofia de forma autodidata, foi sozinho, foi por interesse. Essa busca é exatamente isso, né? A proposta da é muito nesse sentido. É para um pouquinho e pensa. Eu me lembrei. A história de um casal e do quanto tem de preconceito na questão, já te passo a palavra, Arthur, na questão da filosofia. Nós tínhamos um vizinho, 40 anos atrás, né, um vizinho dos meus avós, que o senhor era um filósofo. Mas ele trabalhava numa empresa, numa oficina mecânica, a sua esposa era do lar, cuidava dos filhos, um bairro de classe média, as pessoas ali, todas trabalhadoras, e volta e meia eles saíam, o casal de mais idade, assim, beirando 50 anos, eles saíam para olhar as estrelas. A minha avó ficava maluca. Ela dizia, olha ali, 6 filhos para dar janta, ficam ali olhando as estrelas e filosofando mais do que isso. Então, olha o julgamento, né? E hoje, deixa eu contar para vocês que eu descobri hoje de manhã, que existe um serviço que está sendo oferecido. Eu chamo, né, de algumas... tu acaba montando aderências para fazer um uso que monetize, né, da ciência. Então, o cara estuda filosofia, ele vai ser um professor, ele vai ser um estudioso. Hoje tem o coach filosófico. Tu contrata o coach para trazer a filosofia para a tua vida e aprender essa reflexão. Arthur, como é que tu foi navegar pela filosofia? Como é que foi isso? Assim, tem uma frase de Augusto Comte, que é o pai do positivismo. Ele falou assim, a vida dos vivos é determinada por filósofos mortos. Então, por exemplo, até o menor hábito da pessoa é determinado por isso. Por exemplo, a noção de que matar uma pessoa é errado. Antes do surgimento da moral judaico-cristã, essa noção não existia. Na Roma Antiga, se um pai não quisesse um filho, ele tinha o direito de matá-lo. Hoje tudo é muito fácil. Tudo é muito fácil, as pessoas têm os estímulos que elas querem, tudo que elas querem muito fácil. Isso gera uma falta de propósito na pessoa e a pessoa começa a buscar a verdade. Foi isso que aconteceu comigo e eu acho que com os jovens todos deve acontecer e por isso que acontece uma procura maior
pela filosofia, porque ela dá muitas respostas. Eu comecei a estudar filosofia com 14, por causa de conflitos internos. E aí, claro que com 14 eu não tinha maturidade suficiente para absorver o material que eu li. Mas eu consegui ir criando essa maturidade e nunca mais parei. A filosofia é apaixonante depois que tu entra nela, tu não quer mais sair. É verdade. Sabes que algumas coisas, né, a gente observa e acaba não tendo muito. Outro dia eu presenteei o Arthur com um livro que me chamou muito a atenção. As mulheres filósofas da história. Porque elas não aparecem, né? Tu tem uma ou duas. Então, isso foi uma coisa que me chamou a atenção. Essa questão que a gente chama de groselha, né? O conhecimento está fácil, a gente aperta o botão do computador. Talvez a falta de desafio, né? Eu não preciso me engajar tanto numa luta, eu não preciso mais procurar 2 pedras para bater o dia inteiro, para fazer um fogo. Eu consigo fazer tudo muito rápido. E isso, segundo o que tu está dizendo, vai tolhendo essa força, né? Propulsora, a garra. Eu preciso construir tanta coisa para conseguir vencer um desafio. Hoje é mais simples. Tanto que é aquela história da ética e da moral e dos usos tecnológicos dentro da filosofia, a gente vai pensar no quê? Esse podcast, a gente estudando e preparando, a maior parte dele a gente fez com o uso da inteligência artificial. Até onde é ético, até onde é isso? Joel, o que tu acha? Eu queria, continuando o nosso treinamento, nossa preparação para o podcast de hoje, a Juliana me pediu para me contar a minha experiência com o meu jantar com o Sócrates. Só que ela não contou a experiência dela, do jantar dela, que ela teve ontem à noite também. E aí eu gostaria que ela dissesse. Hoje Como é que foi a tua escola. experiência com o teu jantar de ontem à noite? Na verdade, que sacanagem assim. O que aconteceu, né? Eu precisei trazer para minha vida uma questão assim, eu preciso puxar sardinha. Meu assado, então, eu resolvi jantar com a Simone de Beauvoir. A Simone é uma pessoa espinhosa, ela não é uma pessoa fácil, tranquila, né? Ela era escritora, ela tinha um profundo conhecimento de artes, ela tinha um namorado muito interessante, né? Que era o Paul Sartre. Então, na França, que ele morreu. Já sei, começaram a falar sobre o... Não. A gente amorosa. foi pra... Não, tá louco? Eu nem tinha saído do jantar ainda, nós ia estar se queixando. Desculpa. Gente, o que acontece? São poucas as mulheres que ganharam publicidade, vamos dizer assim, fizeram autoridade nesse estudo, nesse momento, né? E ela, o que chama muito a atenção foi a busca de direitos. Então, aquela luta democrática pelo direito ao voto, né? Vamos assim, o livro dela, né? O Segundo Sexo. Poxa, naquela época, a gente vai trazer, claro, é mega polêmico, mas assim, não tem direito à propriedade. Aí tu tá lá, tu tá casada, levando a tua família, morre o teu marido. Ou tu casa de novo, ou tu vai morar na corte, fazer parte, né? Tu perde tudo. Então foi este engajamento que trouxe essa questão, sempre o segundo lugar. Mas sobre isso eu vou fazer o contraponto com o Arthur. Porque o Arthur um dia me explicou. E a gente tem essa discussão filosófica aqui em casa há anos. Como assim o segundo sexo? Por que sempre, né, ficar colocada de uma forma inferiorizada? E não é bem isso. O Arthur usou a religião para me explicar. Porque às vezes na missa a gente faz uma brincadeira muito respeitosa, né, gente? Mas a gente faz aquela brincadeira do homem é o cérebro e a mulher é a coluna. E aí o Arthur foi se incomodando com a gente falando sobre isso. E a gente vinha trocando, né? E o Arthur foi se incomodando e ele disse assim, mãe, tu sempre lê esse pedaço, mas tu nunca lê o fim do que tá dizendo, né? Lembra que ele falou? Não lê o fim. Tu lê esse começo e tu diz, mas eu não quero ser só a coluna, eu também quero ser o cérebro. E aí o Arthur disse, tá, e depois? E aí ele me explicou da ideia de proteção, né? De proteção, de cuidado. Então, às vezes, a gente, neste viés da Simone, que isso foi tudo no meu jantar que aconteceu,
Nesse viés da Simone, a gente acaba criando um antagonismo masculino e feminino. E não é isso. E não é essa a intenção. Arthur, eu não sei se tu pode falar um pouco nesse viés. Eu acho que a filosofia, ela não deve nem ser separada por gênero. Porque é o livre pensar, né? É o ver aquele ambiente diferente. Conversa com a gente um pouquinho sobre isso. Sim, o ser humano tem o intelecto para que ele possa conhecer a verdade. Qualquer ser humano tem isso, homem ou mulher. Mas o homem e a mulher, eles são feitos, cada um para desempenhar um certo papel que é diferente um do outro, e a natureza foi criada para que ela funcione para chegar a determinado fim. Então, se a gente aceita a realidade e faz as coisas nessa direção, se aproxima da felicidade. Entendi. Fica mais perto uma busca por um ideal, vamos dizer. Daquilo que existe de mais elevado na natureza humana. Joel, então esse foi o resultado do meu jantar. Foi essa luta política por uma igualdade de pensamento e uma forma de idealizar, né? A gente consegue ser feliz só, mas também consegue ser feliz em conjunto numa convivência coletiva e dentro de uma família. Por que não? Exatamente. E aí nós estávamos ouvindo agora, e é bem como o Emanuel falou, a gente, quando não conhece, fica meio receoso, né? Tem medo, né? Vamos dizer assim, da filosofia, daquilo que a gente não... de todos os assuntos, né? Aquilo que a gente não conhece, a gente tem medo, né? Pelo fato do desconhecimento. Mas a partir do momento que a gente vai conhecendo e a gente vai se familiarizando com o assunto, vai ficando mais fácil e mais interessante, né? E todo mundo, como a gente falou antes, né, tem um pouquinho de filosofia. E a gente pode ocupar esse conhecimento, essa filosofia, para o dia a dia, seja no trabalho, no estudo, na vida pessoal, na familiar, enfim, todos os âmbitos da nossa vivência. É possível aplicar o conhecimento da filosofia no cotidiano da nossa vida? Olha, é possível por um aspecto, né? Porque a filosofia, o que é fazer filosofia? Você pode escrever um livro de filosofia, você pode dar aulas de filosofia, você pode ser um eterno estudante da filosofia. E é isso que, em geral, todos os filósofos eram. Apaixonados pela filosofia, apaixonados pelo saber, estudantes de filosofia. Agora, quando a gente vai aplicar, fazer filosófico no dia a dia, a filosofia, ela é sempre uma postura filosófica. Aí eu pego um pouquinho de Husserl, um filósofo contraditório, não contraditório, mas importante na fenomenologia, em que ele vai contra o psicologismo da sua época, tem as suas leituras de época, né? Mas ele fala sobre a atitude filosófica. O que é a filosofia, se não uma atitude filosófica? Depois Heidegger, que foi seu aluno, vai falar muito sobre isso. Um texto que é a filosofia. Filosofia, o que é isto? Então, o que é a postura filosófica? A postura filosófica, ela é, antes de tudo, antidogmática. Então, fazer filosofia é você estar, como Sócrates, em uma constante dúvida. Liberto de amarras. Liberto de amarras. A filosofia é o pensar, pensar livre, como vocês colocaram, o livre pensar. Então, é você questionar os conhecimentos, questionar as verdades, porque a filosofia é um pouquinho, a minha leitura é um pouquinho contrária do Arthur, né? Talvez mais uma visão aristotélica do que platônica. Não existe verdade. A filosofia não está em busca de verdades. Tá. Não existe a verdade. Não é uma ciência exata. A filosofia, ela está para questionar e desconstruir as verdades. É bater nas bases. Por exemplo, você pega René Descartes. O que René Descartes fez? Né? Todo mundo aqui já ouviu falar no penso, logo existo. Ontem a gente pensou muito e existiu muito. Famoso código, né? Penso, logo existo. O que levou Descartes a fazer isso? Descartes, muita influência, talvez platônica, um dualismo forte da sua época, ele tentou descobrir uma verdade fundamental. Se existe uma verdade, ele descobrir essa verdade. Então, o que ele foi fazer? Ele foi duvidar de tudo.
ele foi a dúvida, para não virar uma dúvida hiperbólica, ele chegou no fim, né? Então ele foi duvidando. E a pirâmide a pirâmide é ao contrário. Tu vai duvidando. Ele queria encontrar uma verdade indubitável, aquilo que não se pode duvidar. E daí ele falou, bom, eu já duvidei de tudo, coloquei tudo em suspenso, eu não tenho mais do que duvidar. Mas se eu estou duvidando, eu estou pensando. Se tem uma coisa que eu usei em todo esse processo de dúvida, foi o meu pensar, foi o cogito. Então eu penso, a partir do meu pensar, então eu existo. Então eu posso construir em cima dessa base todas as outras verdades. E dele tem uma hierarquia de verdades. A verdade maior do pensar, do existir, para as verdades menores, da ciência, da vida. Só que aí tem um problema, depois que os contemporâneos vão encontrar. Por exemplo, o filósofo que eu estudo, que eu tenho uma bolsa de pesquisa na UX, Filosofia da Educação, que é Emmanuel Levinas. Ele vai martelar Descartes, assim, a marretadas. Porque ele vai olhar assim e falar assim, tá, mas então o ser humano se resume ao pensamento? E agora? Ao cogito ergo sum, penso logo existo? O ser humano é só pensamento? Não é corpo, não é sensibilidade, não é estética. O ser humano se resume ao pensar. E aí ele constrói também uma filosofia, né? Filosofia do infinito, do outro que se me apresenta, do absolutamente outro, aquele que tu não pode conhecer. Não então, o que eu quero dizer com isso, né? Tem Descartes. Descartes até a separação das matérias, só que daí outros filósofos vão olhar e falar, não, o ser humano não é só pensamento. E não é tudo separado. E não é tudo separado. Quando a gente estuda matemática, por trás da matemática tem o português, tem as ciências, tem a nossa experiência de vida e a a gente pode olhar para a mesma garrafa de água. Cada um vai olhar a partir de uma perspectiva. Das suas vivências, da sua experiência com a água. O que é água com químico? Uma fórmula. O que é água para quem tem sede? É a saciedade. O que é água para quem está sujo? É se lavar. O que é água na religião? Na religião cristã? É o batismo. Nossa, como é profundo, né, gente? Uma coisa assim, a gente ouve podcast hoje, o pessoal até as 4 da tarde no mínimo, né? Arthur, o que é que tu acha dessa construção toda, dessa grande escada que o Manuel colocou para nós, dessa grande escada em caracol fechado, que a gente precisa pensar para dar o próximo passo? Sim, eu acho que para conseguir entender bem o que é filosofia, a gente tem que fazer aquela separação entre a filosofia, a cultura filosófica e a lógica. Cultura filosófica, tu estuda o filósofo, o pensamento do filósofo. As pessoas. Isso. A filosofia se estuda o assunto. Quando tá fazendo a filosofia, tu vai estudar aquele assunto, tu usa, né, a dica dos filósofos, mas o filósofo não é o objeto principal do estudo, é o assunto. Tá. É, por exemplo, a retórica. E a lógica, tu não tá criando nada de novo, tu tá só raciocinando em cima de coisas que já foram descobertas. Por exemplo, a teoria dos 4 discursos, que ela foi desenterrada de Aristóteles. Aristóteles disse aquilo, mas ele não percebeu. Só foi o outro lá e desenterrou aquilo. Mas o Emmanuel falou da filosofia da busca da verdade. Eu diria que a filosofia está sempre buscando a verdade, mas ela nunca encontra. Ela nunca vai encontrar. Mas eu acredito ainda assim que talvez seja possível, porque Aristóteles ele quase descobriu a existência de Deus sozinho, só fazendo filosofia. Ele pensou, não, mas de onde que veio a matéria? A matéria não pode ser terra. Então ela tem que ter vindo de algum lugar. Então ele pensou, não tinha em que não existia nada, e em outro momento passou a existir alguma coisa, mas como isso é possível? Aí ele formou aquela ideia do motor imóvel do universo, Tá. que seria como se fosse Deus. Assim. Então esse é o meu pensamento.
É que o Aristóteles é até interessante isso, porque depois o Tomás de Aquino vai usar muito Aristóteles na teologia e filosofia também, é um grande filósofo medieval, mas a questão lógica para Aristóteles é muito importante, porque hoje todo programador, toda pessoa que estuda em programação usa a lógica. Sim. A lógica é aristotélica, mas é uma parte da lógica. Quando tu vai na lógica na filosofia, ela é bem complexa, bem mais complexa, né? Porque todo discurso tem lógica. Tudo que a gente fala tem lógica, tem premissas até chegar a uma conclusão. Então Aristóteles ele fez tipo Descartes, o método, né? A sistematização da filosofia foi feita por Aristóteles, é um grande papel dele na filosofia, né? No sistema de funil. Não sistema de funil, mas ele sistematiza a filosofia em método de construção. Tá. Então estabelece várias premissas, as premissas vai descobrindo as verdades e vai indo uma verdade maior, uma Vai maior. descartando. Só que para não ficar infinito isso, para não ficar infinito essa busca de verdades, ele precisa partir de um determinado momento. Que daí na questão do surgimento da humanidade, do mundo, ele vai colocar o motor não movido. Porque para Aristóteles isso é uma coisa, entrar um pouquinho no conceito aqui, não sei se... Pode, fica à vontade. Bem tranquilo. Você tem duas coisas, né? Ato e potência. O que é o ato para Aristóteles? Né? Ato é o que a coisa é em si. Vou usar o exemplo de uma semente. Tá. Tem uma semente da macieira. Então você dentro daquela semente ela é em ato semente. Mas dentro dela tem uma potência para virar uma macieira. Uhum. Então dentro daquela sementinha tem a potência de uma árvore. O que ela pode vir a ser. Então, se você plantar a semente, cultivar, regar, ela vai crescendo e se tornando uma árvore. Então, ela cumpriu a sua potência. Dentro da árvore, a árvore ela já é em ato agora a árvore. Ela tem uma potência de produzir frutos. Quando ela produz frutos, ela é em ato uma árvore com frutos. E ela tem também a potência de deixar de existir, de morrer, porque ela é finita. Então, e nós, humanos, também somos assim. Somos ato e potência. Estamos sempre determinados a um fim. Por isso que Aristóteles tem muita filosofia do fim, né? Achar o fim das coisas, o fim último das coisas. Ele quer começar e terminar. Isso. E ele vai voltando, né? Ato, potência, ato, potência, ato, potência, ato, potência. E assim, bom, mas se eu ficar nisso, eu vou ficar eternamente nisso. O mundo surgiu o quê? O mundo era em ato tal coisa. Se tornou potência, cumpriu a potência do mundo... Mas e antes. Aí falou, não, precisa de alguma coisa que seja ato e potência ao mesmo tempo. O que ele vai chamar de ato puro. Que é uma coisa que não tem como ter potência. Tá. Que ali está o motor não movido. É algo metafísico, é algo que transcende. É algo que está fora do nosso imaginário. Do nosso alcance. Que a gente nunca vai compreender. Só que ele fala assim, não, por via lógica, se tudo é ato e potência... E tudo precisa de uma causa, é um acontecimento causal, tudo causa alguma coisa. Eu preciso chegar num determinado início. Porque senão é uma contradição lógica. Se tudo precisa de algo para acontecer, precisa de algo que seja sólido, que não seja movido por algo interior. E se transforma num grande paradoxo. Não se transforma num paradoxo porque ele resume no ato puro. Aí ele chega ao ato puro. Ele chega ao ato puro. Fala, existe alguma coisa que não foi movida por ninguém. Sim, já se destruiu aquele discurso que se diz que tudo que existe tem que ter sido criado por alguma coisa. Isso. E ele acha algo que foi criado em si mesmo, que é em si mesmo. E essa busca, essa construção é em cima da verdade, ou não? Para Aristóteles, eu diria que a filosofia dele está muito mais preocupada com a felicidade do que com a verdade. Tá, entendi. Então, houve essa construção na busca da verdade e da felicidade, ou apenas da felicidade, o ser pleno, o estar repleto, né? Tu consigo viver plenamente. Sobre isso, eu vou ter que ir para um outro conceito filosófico que eu gosto e que eu preciso. Antes de ir para o teu conceito filosófico, a gente precisa faturar. Vamos faturar, então. Então a gente precisa faturar, vamos para os nossos patrocinadores. A gente não tem por enquanto, né? Mas esse seria o espaço que você que está nos assistindo poderia nos
patrocinar, nos ajudar aqui no nosso podcast Os Especialistas. Para você que está nos assistindo, estamos ao vivo, né, pelo Facebook e pelo Instagram, no @Os Especialistas Podcast, e pelo YouTube em @Os Especialistas Podcast oficial. Desculpe. Então, você que está nos assistindo, se quiser mandar a sua pergunta para o Arthur ou para o Emanuel, e só para eles, tá? Porque a gente não sabe. Porque a gente não sabe, né? Então a gente não vai poder responder. Se você está assistindo o programa gravado, pode colocar nos seus comentários, que eles também vão nos acompanhar e vão responder. Certo, Juliana? Bom, continuando então, porque senão eu esqueço, além de não saber, ainda posso me esquecer. A gente construiu aqui algumas percepções e reflexões a despeito das verdades filosóficas, em cima do pensamento de Aristóteles, da busca da felicidade desse pensamento. Eu queria que o Arthur construísse um pouquinho com a gente, para a gente fazer uma linha de raciocínio, e eu acho que é bem o viés do Arthur, a questão da busca e a construção, né, o debate da liberdade e da moral. Sim, eu acredito, né, que na prática da filosofia, para a gente encontrar a verdade, a gente precisa de 3 coisas, que são o adestramento da autoconsciência, que envolve muita moral, porque os padrões e crenças morais eles podem atrapalhar na interpretação de certas coisas. Então eu acho muito importante fazer coisas como voto de abstinência em matéria de opinião, abrir mão de qualquer opinião pessoal sobre qualquer coisa. Me explica adestramento. Tu usou a palavra adestramento. E a gente, assim, ó, desculpa, né? Vem, né, uma geração de anos 80, que a nossa grande luta foi o quê? Eu não quero ser adestrado, eu não quero estar encaixotado. Nos socorra. Sim, o adestramento é justamente para se livrar de qualquer amarra. É um adestramento inverso. De conseguir o fato sem apegos de interpretação. Crenças. Por exemplo, Tá. tem um negócio que Immanuel Kant dizia, que é o seguinte: a gente não consegue ver a verdade, a gente só consegue ver uma representação das coisas. Por exemplo, se eu vejo um elefante de frente, eu não consigo ver a parte de trás por um defeito meu, por um defeito da minha visão. Mas, na verdade, eu não consigo ver a parte de trás do elefante, não é por causa do defeito da minha visão, é porque o elefante não consegue me mostrar a parte de trás e a parte da frente dele ao mesmo tempo. A culpa é do elefante. Entendeu? Por exemplo, eu não consigo ver daqui o fígado de Emanuel. Mas não é porque eu não consigo ver, é porque ele não consegue me mostrar. Porra, se ele Manuel. fizer isso, ele morre. Tá. Entendeu? Então, isso seria o adestramento da autoconsciência. Entendi. Outro fator seria o domínio da linguagem, que se consegue com um protocolo simples, que é pegar um escritor, por exemplo, de ficção, e ler aquele autor e começar a escrever igualzinho àquele autor, no mesmo estilo. Assim. Tá. E aí depois que tu consegue escrever igualzinho a ele, tu pega outro autor, faz a mesma coisa, e outro. Quanto mais melhor, que aumenta o repertório. E o último é o adestramento da... Esqueci. Mas já vai lembrar. Mas eu já vou lembrar quando eu lembrar. Usamos 3, né? O adestramento, o primeiro qual foi? Da autoconsciência, Autoconsciência. o domínio da linguagem e o adestramento do imaginário, que também se consegue ler na ficção. Que, por exemplo, quando tu tá fazendo naquelas conversas internas, assim, tu vai imaginar a felicidade. Tá. E aí tu imagina, ela é uma forma abstrata que o cérebro da pessoa associa com a felicidade. Quanto mais tu lê ficção, quanto mais tu conhece imagens e sons, como dizia Leibniz, melhor e mais coisas tu consegue imaginar. Coisas que expressam. Aí, na verdade, tu juntou lá com a neurociência, porque nessa tua fala, tu tá falando... Na verdade, Leibniz é um autor que eu estou estudando no meu trabalho de filosofia moderna. Que loucura. Ele se aproxima muito da neurociência. Sim. Ele é do período racionalista. Exato, e ele fala sobre... Leibniz é a teoria dos melhores mundos possíveis, né? O melhor dos mundos possíveis. O melhor dos mundos possíveis seria a nossa felicidade ideal. Ele é autor não felicidade ideal, que
ideal tu vai para um Platão, né? Um ideal do que é felicidade. Ideal de quem? Aí não tem como descobrir o que é felicidade, porque se você não sabe o que é, você nunca vai saber quando chegar. Pior. Então é o primeiro paradoxo, lá no diálogo de Platão, diálogo de Meno, né? O primeiro paradoxo do conhecimento. É impossível conhecer algo. Como é que eu vou encontrar o conhecimento, sendo que para conhecer algo eu preciso saber o que ele é? Se eu não sei o que ele é, como é que eu vou saber quando eu cheguei lá? Então por isso que o Arthur de Ciência e Filosofia sempre essa busca da verdade, eu trocaria talvez verdade por conhecimento, porque essa é a eterna busca. É um paradoxo, tu vai, se move ali. Eu quero conhecer, mas nunca vou saber quando eu chegar. Então eu vou continuar buscando. E eu posso perceber no passado, então, na década de 90, eu era feliz. Sim. Agora eu não sei. Agora, pode ter, tu tem felicidade, aí, por exemplo, tu pode entrar, vou falar primeiro de Leibniz, né? Leibniz, por exemplo, vai dizer o melhor dos mundos possíveis, que toda decisão que a gente toma, ela já é a melhor decisão possível a ser tomada antes de nós a tomarmos. Porque, segundo ele, Deus fez o mundo tão perfeito de tal modo. Ele é um pouquinho predeterminista nesse sentido, eu não gosto disso nele, mas vai com a neurociência por quê? Mas é a verdade dele. Porque toda decisão que nós tomamos, ela já está previamente tomada na nossa consciência, porque era a melhor decisão possível, a gente não tomaria outra. Na verdade, tu não tomou, tu acessou ela. Exatamente. Porque ela já estava pronta. Naquele momento, tu só tomaria aquela decisão, não tomaria outra. E esse é o melhor dos mundos possíveis. E a neurociência vai por esse caminho também. Olha onde a gente vai. Aí a descoberta da semana da Juliana, né? Descobri que quando a gente sonha, o nosso cérebro, durante o sono, não inventa nenhum rosto. Então, se tu sonhar com um estranho, na verdade, aquele estranho tu já viu. Não é uma coisa inventada. Eu preciso voltar para a liberdade, porque tu me cutucou com a história do adestramento. Sim, veja, olha só como Deus é perfeito. E existem dois conceitos que são o determinismo e o livre-arbítrio. Tá. Segundo o determinismo, tudo que acontece é determinado, não tem como acontecer de outra forma, etc. E o livre-arbítrio, ao extremo, tudo acontece por acaso, sem nenhum tipo de ordem. Mas a realidade, Deus fez a realidade de um jeito em que as duas coisas não existem ao extremo, mas juntas. Deus consegue prever e saber exatamente o que vai acontecer, mas mesmo assim Deus concede o livre-arbítrio. Senão não seria possível, por exemplo, uma pessoa ir para o inferno. Tá. E não seguir o que Deus preceita. Esse é o momento que a gente entra, então, numa parte mais teológica da discussão, e fiquem muito à vontade para conversar, né? A gente está deixando que vocês conversem muito livremente nesse sentido e aprendendo com isso, porque hoje a aula é para nós, né? Joel. O Emmanuel falou que está estudando a filosofia moderna, né? E aí eu comecei a filosofar aqui comigo mesmo. Né? E sempre a gente está, como a gente está sempre filosofando, mesmo não tendo conhecimento nenhum em filosofia, a gente sempre fica pensando. E falando, quando usa a palavra moderna, a gente vai sempre pensar em evolução e tudo aquilo que acompanha a ciência e coisa e tal. E às vezes, quando eu fico filosofando comigo mesmo, geralmente é no chuveiro que isso acontece, a gente pensa assim, existe mais alguma coisa que a gente possa ser inventado que ninguém inventou ainda? Né? E a cabeça da gente começa a ficar maquinando. Né? E quando a gente fala em filosofia, a gente sempre pensa naqueles filósofos antigos, e não nos filósofos modernos. Né? Ou contemporâneos. Contemporâneos, né? Enfim. O que dá para se descobrir agora, da filosofia de agora? O que dá para se descobrir? Não, o que já se descobriu, o que se pensa da filosofia de agora? Eu acho não, né? Mas o que a filosofia contemporânea traz, o período moderno é um período que se encerra ali em final da década do ano de 1800, ali, início de 1900, já é um outro período, né? Pós-guerra principalmente. Então a filosofia, eu estudo mais a filosofia contemporânea. O autor que eu leio de filosofia moderna está sendo Leibniz, né? Por um trabalho acadêmico, enfim. Mas tem a minha pesquisa na universidade, que é sobre Emmanuel Levinas, que é um filósofo contemporâneo. Inclusive, ele era conselheiro de assuntos éticos
do Papa João Paulo II. Então ele é um judeu, mas que ele era o nome da ética. A filosofia dele é uma filosofia ética. Então o que a filosofia muito discute hoje é política, ética, existência, sentido, felicidade. Basicamente esse é o escopo que a filosofia pode contribuir hoje. Porque se a filosofia for dar pitaco em ciência, não dá mais certo. Antigamente, por exemplo, eu citei Russell, né? Filósofo da fenomenologia. Ele era um grande matemático. Pascal tem obras de filosofia e não era... Se a gente for olhar para ele hoje, não vai dizer que ele era filósofo, mas era. Einstein tem obras também de filosofia. Porque antes, no período moderno, não havia esse desmembramento da filosofia com as outras ciências. Tudo caminhava ali meio junto. E a ciência foi ganhando seu espaço, criando sua independência e foi escanteando a filosofia. Mas tem assuntos que a ciência não vai conseguir tratar. Como é que a ciência vai comprovar pelo método científico a felicidade? Como é que ela vai comprovar a ética? Como é que ela vai comprovar a moral? Se para determinados contextos e sociedades a moral vai ser uma. Então não tem como as ciências discutirem esses assuntos, né? Não consegue atingir. Não consegue. Política. Como é que eu vou comprovar um modelo político? Não vai ficar experimentando Quanto até tempo comprovar. vai levar, né? Quantos erros? Quantos erros e quanto número para fazer a prova da teoria toda, o teste científico e o método. E a postura filosófica é essa, de criticar, desconstruir as verdades. A filosofia não apresenta respostas. É uma desgraceira, porque não te dá paz. Tu tem que estar sempre Exato. pensando. Ela só faz perguntas. Tem um filósofo, o Deleuze, que ele vai dizer que a filosofia é para entristecer. A filosofia é para entristecer. Tu não vai encontrar, tu tá buscando, tu não vai A achar. filosofia é para entristecer os ignorantes. É para entristecer aqueles que acham que encontraram a verdade ali, é essa estabelecida e não vai mudar, e vira um dogmatismo tão grande que é incapaz de fechar aquela porta. A gente descobriu na montagem do podcast, até quando surgiu a ideia. Porque o que a gente fez? A gente pegou as nossas redes de relações e trouxe dentro das suas especialidades para conversar e levar essa informação para as pessoas. E a gente descobriu quanto pode ser divertido fazer filosofia. A gente achou muita graça e começamos a brigar com a questão da inteligência artificial. E a inteligência artificial hoje ela está dentro de um grande debate dos limites, né, do correto, do ético, até onde eu posso ir e até onde eu vou. E a nossa brincadeira foi muito interessante, porque a gente jantou então com os filósofos e a inteligência artificial trazia, né, como seria essa interação. Então agora a Juliana conversando, Joel conversando com Sócrates, e a gente chegou aos paradoxos filosóficos. E a gente chegou, eu vou fazer. A gente chegou àquele paradoxo do mentiroso. Que coisa mais legal aquilo. Então, Arthur... Aquilo me deu nó. Aquilo me deu nó também. Então vamos ver se os grids mancham nó para nós. Arthur, um cretense falou que todos os cretenses são mentirosos. Aí entra o paradoxo assim. Se o que este cretense falou for verdade, nem todos os cretenses são mentirosos. Mas se ele estava mentindo, ele como cretense é um mentiroso, mas ele estava falando uma verdade. Olha que coisa. Pronto. Todo mundo acordando, queridos ouvintes e quem está nos assistindo. E agora? Como assim? É por isso que é um paradoxo filosófico. Essa frase, ela é ilogicamente válida. Ela não pode ser julgada como verdadeiro ou falso. Ela até confunde. Ela de nós o cérebro. Porque não tem como tu saber se a pessoa que falou está falando a verdade ou não. E agora? Porque como ele é cretense, todo cretense é mentiroso, como é que tu vai saber se a frase é verdadeira ou não? Se a pessoa que está falando isso mentiu ou não. Aí tu usa aquela frase que eu criei, né? Penso, logo desisto. Acabamos desistindo. E foi nesse sentido. Então, a gente começa a pensar em algumas coisas e de fato, né, o começo da preparação a gente vai construindo e percebendo, poxa, eu não existo apenas, né? Vamos trazer para cá, trabalhar, pagar boleto. Tem isso aí, se for investigado logicamente, a característica desse argumento para Aristóteles seria uma falácia. Porque do universal você não pode concluir o particular. É verdade. É verdade.
Então, todos os cretenses são mentirosos. Você está partindo de universal, todos, indo para o particular, os cretenses. Tu fez o processo inverso, né? É uma raciocínio dedutivo. E daí tu vai lá, CP, então que, não que. Que é a lógica, o escrito lógico, né, das premissas. Exato. Capaz. Então, para você diferenciar uma falácia, você parte disso. Uhum. Então, isso acontece muito hoje em dia. Então tu vai tá ver me falando Para as groselha. fake news, para as coisas, é muito usar a falácia, porque a falácia ela confunde. Daí todos os cretenses são mentirosos. Pô, se o cara. Aí vira um paradoxo, não consegue entender. Como é que tu vai Se ele tá certo ou tá errado, aí tu acaba acreditando por força de argumentos. Sim. Você não consegue argumentar contra, você aceita. Tem alguém me falando, deve ser. Eu vou ter Você que chama falar. fake news ali. Fale. Eu vou ter que falar uma coisa sobre isso. Ah. Na época da Grécia Antiga tinha os sofistas. Tá. E tipo, eles compravam a obra dos sofistas, não pelo conteúdo deles, mas justamente para aprender como é que eles faziam as falácias dele. Por exemplo, eles faziam uma falácia, por exemplo, assim: se uma flecha atinge um sujeito, Tá. aquilo na verdade não aconteceu, é só uma ilusão. Porque como o espaço é infinito, não pode existir movimento. Tá, o sujeito tá ali, caiu, sangrou, como assim? Pois é, eles faziam esse tipo de falácia, mas a característica de poder ser dividida infinitamente não é do espaço, é da matemática que consegue dividir infinitamente. Agora tu me deu não. Agora tu chegou lá, conseguiu, ó, e ainda deu uma apertadinha. Olha como é divertido, na verdade, algo assustador. Algo assustador. Porque a gente vai falar de filosofia, poxa, mas eu vou ter que ler quantas páginas? E a inteligência artificial me avisando ontem. Você estava fazendo groselha. O estudo é muito mais profundo do que isso. Você precisa se aprofundar nas leituras. Antes de começar a querer falar uma coisa de filosofia, eu estudo desde os 14, isso é quase uma década. E é importante, porque, como eu dizia, a vida não pode se resumir a levantar de manhã, ir para o trabalho, receber o teu dinheiro e pagar os teus boletos. Nesse meio tempo, tu tem que criar a tua complexidade, a tua história, as tuas dores, os teus ganhos, as tuas alegrias, a tua visão, entender o teu belo, porque não é, né? A minha visão não são só números, a minha visão não é só uma rotina, que eu vou reclamar lá, nossa, como tá pesado, como eu tô pesado. Mas o que é que tu tá buscando? Eu tô buscando dinheiro, eu tô buscando ser feliz. Cara, tu nem sabe. Então, assim, consegui parar. Nesse estudo ontem, eu tava olhando a obra do Michelangelo, a forma como ele fez o olho em uma escultura. Gente, um olho perfeito. Se eu não consigo tirar um tempo da minha vida para apreciar o belo, né, aquelas figuras que a gente vê assim, olha, uma estátua de mármore, que tu olha para ela e ela tem a leveza de estar coberta com tecido, né? Tu tem que tocar para entender que é uma pedra. O belo, o que me traz cultura, o que me agrega, o que aumenta o meu repertório, né? Que a minha mente consegue captar a arte além daquilo, a história dentro de uma verdade. Por que tanto registro? Aonde a gente quer chegar? É sensacional. É sensacional, porque a gente conseguiu compreender pelo menos a forma. O Emanuel identificou assim, não, só um pouquinho, esse teu paradoxo está de cabeça para baixo. Né? Tu conseguir, através de estudo e conhecimento, reverter uma situação. Né? Nós prometemos que não íamos entrar no trem junto com a mosca e que não íamos questionar o ovo e a galinha. E isso, não é porque quando a gente fala de filosofia, é a primeira coisa que vem. E a gente teve, né? Então, a década de 90, início dos anos 2000, uma leva de pessoas sabatinada. Tu tem que ter uma profissão, tu tem que pensar, tu tem que render, tu vai para o Senai, tu vai para a universidade porque tu precisa ter algo que te devolva dinheiro. E daqui a pouco a gente percebe que os jovens, né, estão buscando mais. Eu não quero só dinheiro. Eu não quero só um trabalho que me traga grana. Eu posso até ganhar um pouco menos, mas eu quero ser feliz. Eu preciso de uma satisfação. Então, neste sentido, Arthur, comenta com a gente. Sim, você pode repetir a pergunta de novo? Na verdade, não é uma pergunta, é uma reflexão. Assim, o que a gente buscava, né? Tipo, eu e o pai, 16, 17 anos,
eu preciso de uma formação que me dê dinheiro e que me sustente. Hoje, a busca não é mais isso, né? A busca é uma formação, mas às vezes eu aceito até ganhar menos para fazer algo que é mais agradável para mim. Neste sentido. Sim, é justamente o que eu falei lá no início. Hoje em dia, tudo é muito fácil. As pessoas conseguem o que elas querem de modo muito fácil. Isso acaba tirando o sentido das coisas. Aí as pessoas acabam procurando por um sentido maior, porque isso conforta a consciência. Isso dá um sentido para o que elas estão fazendo e motiva a pessoa a continuar fazendo aquilo. Entendi. A gente tem aquela frase famosa do Paulo Musi, que não é um filósofo, mas que eu gosto muito dele. Busque conforto no desconforto. Para que eu vou buscar desconforto? Complicado. Eu tô te acabando hoje, né? É complicado. Eu tô bem, eu tô feliz. A eu vou lá felicidade buscar. é um desequilíbrio. Não é possível ser feliz só no conforto. É uma exceção, tu tá dizendo? Isso. O estado de felicidade é uma exceção. Uma exceção. Aliás, eu nem diria uma exceção. Ele é um equilíbrio que é um desequilíbrio. Jesus. A cabeça da mãezinha saindo fumaça. Entendi. Se precisa passar pelo desconforto, porque o ser humano é como se fosse um avião. Tá. Voando no ar. Se ele parar, ele cai. E o ser humano, se parar de fazer alguma coisa, Perfeito. a depressão pega. O movimento. Olha, que muito bem colocado isso. Fala, Avião, para nós. Fala, já. Não, é justamente essa questão, né, que a gente tem que sempre estar em busca de alguma coisa. A felicidade, para nós, nunca é plena. Se a alma não é serena. E a gente sempre tem que estar buscando alguma coisa para ser feliz, buscando alguma coisa para se realizar. Né? Então, nesse sentido, a questão de juntar, de unir o prazer ao se sustentar. Né? O que eu posso trabalhar na filosofia? Qual é a profissão que eu posso aplicar à filosofia? Profissão seria um Trabalhar professor, com filosofia. um escritor. Mas ali é para realmente ganhar, Monetizar a monetizar a filosofia. filosofia. Eu quero viver disso. Isso. Para viver disso, tem que produzir. Produzir conceitos. A filosofia não vira por conceitos. Tem que produzir conceitos, tem que produzir livros, tem que fazer, virar comentador de algum filósofo. Marlene Chauí é uma grande comentadora de Spinoza. Um professor de filosofia universitária, um professor de filosofia do ensino médio. Mas fazer filosofia é diferente de ser profissão de filosofia. Então aí tem uma grande separação. Tem uma grande separação, porque como um fim, né, que te sustenta, como o teu ganha-pão, é um viés. Tu pode ser um engenheiro filósofo. Exato. E eu acredito que filosofia pode ser aplicada a qualquer profissão. Até vendedor de padaria. Tem que saber o jeito certo de atender o cliente para ele se sentir bem atendido. Uhum. O garçom tem que saber fazer a oferta. E conhecer o ser humano. Sim, além de saber quase de cabeça tudo que tem no cardápio. Porque quando tu vai entrar na filosofia, eu posso dizer que é uma nova maneira de enxergar o mundo e as coisas e as pessoas. Por exemplo, quando tu vai ler um Heidegger, cara, que autorzinho difícil. Denso, né? Denso. E é que ele vai falar assim, nós somos seres para a morte. Tem um impacto, assim, o que é um ser para... Por que nós somos ser para a morte? Porque, bom, ele entra um pouco depois, os filósofos existencialistas se baseiam um pouco nele, né? A existência precede a essência. Primeiro nós existimos no mundo, e a partir disso vamos dando sentido à nossa existência. Vamos criando a nossa essência. Diferente da época medieval, em que a essência já era pré-determinada antes da existência por Deus. Que tu não podia nem questionar isso. Sim. E tem autores até da linha cristã que vão ser existencialistas. Uhum. Que não, primeiro existimos, viemos ao mundo. Depois, a partir disso, criamos uma essência. Nós produzimos nossa essência. Damos sentido à nossa vida. Por exemplo, seres para a morte. O que é ser para a morte? Primeiro, nós somos finitos. A gente vai morrer.
Ser filósofo é estar preparado para encarar a morte. A gente só não quer. Porque a gente sabe que vai, mas não é eterno. Existe um tempo delimitado em que nós vamos viver. E o que a gente faz com esse? Quantas mortes acontecem nesse tempo? Quantas vezes nós morremos em vida para atingir certas coisas, para enxergar certas coisas? O que a gente vai fazer com esse tempo? A filosofia pergunta o que é o tempo. Sim, O que vai fazer com esse tempo? Você vai ficar, a gente passa no ensino fundamental se preparando para o médio, no médio se preparando para a universidade, na universidade se preparando para a profissão, na profissão esperando ganhar um salário, na profissão que está esperando ganhar um posto maior, você vai ver a vida inteira. Aí quando se aposentar eu vou ser feliz. Aí se aposenta, olha para trás, já não tem mais tempo, não tem mais força. Não tem mais saúde. Não tem mais saúde. Aí, o que eu vou fazer? Agora eu vou dar uma coisa para os meus filhos, para os meus netos. Porque daí eu vou ser feliz. A gente morre e não é feliz. E volta pro corre, né? E volta pro corre. A gente morre e não é feliz. Então, o que a gente faz nesse espaço de tempo? Né? E daí, por exemplo, tem Nietzsche. Nietzsche é talvez o maior crítico da moral cristã. Mas ele traz uma percepção da felicidade muito interessante. Porque ele, nessa questão do tempo, que nós vivemos nesse tempo, ele diz bem assim. Ele tem um termo que se chama o eterno retorno do mesmo. Como assim, o eterno retorno do mesmo? Parece uma contradição lógica, mas não é. Sim. Porque ele fala assim que a felicidade está nesse eterno retorno do mesmo. É aquele instante que você quer que ele se repita de novo. Isso é a felicidade. A vontade que aquele momento se repita eternamente. O eterno retorno daquele momento. Por exemplo, você vai no cinema, assiste um filme muito bom, sozinho. Você quer levar a namorada para assistir junto, quer levar o pai e a mãe para assistir junto, quer levar alguém para viver aquele momento de novo. Mas aquele momento não vai repetir, não é igual, vai ser outra experiência. Então, para Nietzsche, a felicidade é isso. O viver pleno para Nietzsche é você viver uma vida tal e qual você queira que ela se repita eternamente. Querer que esse instante que nós vivemos, de 80, 90 anos, possa se repetir. Essa é uma vida que vale a pena ser vivida. Outra coisa muito interessante que as pessoas... Por que as pessoas ficam a vida inteira procurando felicidade e nunca encontram? Porque o sentido de uma coisa nunca está dentro da própria coisa. Por exemplo, o sentido de um martelo é cravar o prego e fixar alguma coisa. Mas isso está fora do próprio martelo. Isso não é uma parte componente do martelo. A mesma coisa acontece com a vida. O sentido da vida também está fora da vida, não está dentro dela. É assim que acontece. Então a felicidade que essas pessoas estão procurando, ela está fora da vida. Ela está no pós-vida, na eternidade. Então, na verdade, tu vai ter alguns momentos, instantes, né, felizes, mas aquela plenitude, mesmo que tu alcance o que tu idealizou, tu não vai saber. Sim, na vida terrena não é possível essa plenitude absolutamente perfeita, assim, só se encontra na eternidade. Aí é interessante a filosofia, porque alguns autores já vão discordar disso. Vão discordar disso, exato. Então, assim, por exemplo, a Camus, é um autor que eu gosto também, que me chama muito atenção na filosofia. Mito de Sísifo, ele diz assim, só há uma questão filosófica realmente séria, o suicídio. Nietzsche também discordaria disso. Por exemplo, e daí Camus vai falar assim, por que o suicídio? Ele fala que a questão da vida, do sentido da vida, há 3 opções que a gente pode tomar. A primeira delas é o suicídio físico. É você tirar a própria vida. Não quero mais. Não quero mais. Só que daí ele diz assim, bom, isso já é algo que não vai resolver nada. Porque você acabar com aquilo que está te dando um problema, não vai resolver o problema. Sim, o problema continua. O problema de tirar a própria vida é tão absurdo que você não está resolvendo o problema. O problema vai continuar o mesmo. Sim. Há o suicídio filosófico, que é você acreditar que o sentido da vida está num plano pós-vida, ou em algo além da vida que você vive. Tipo, é daí, abrir mão. Isso, daí você fica a vida inteira vivendo uma vida na qual você vai ficar esperando chegar em outra sempre, é um suicídio filosófico.
porque você não vive um momento presente aqui e agora. Entendi. Porque a felicidade é alcançável, presente aqui e agora. E a questão dele, de caminho, não é com Deus. Ele não questiona a existência ou não de Deus. Ele só fala que, até mesmo se Deus existe, ele deu a felicidade para ser vivida nesse mundo. Senão, que Deus é esse que dá a existência ao ser humano e não deixa ele ser feliz na vida que deu a ele. Então, entra esse questionamento filosófico para caminho. E a terceira atitude, que seria a atitude mais coerente, é a revolta. É se revoltar contra esse absurdo de viver, contra essa existência não planejada, porque nenhum de nós escolheu estar aqui no mundo. Nós viemos ao mundo por escolha de outro. Escolha dos nossos pais, ou o acaso, enfim, várias. Não importa, tem um monte de... O que importa é que a gente veio ao mundo. E agora, estamos aqui. O que a gente vai fazer a partir disso? É se revoltar contra esse absurdo. É enxergar na vida, num bom café, a felicidade. Um prazer. Agora tu falou, eu lembrei de um menino na Europa que ele processou os pais nesse viés. Ele processou os pais porque ele nasceu e veio ao mundo e não foi consultado sobre isso. Então ele foi obrigado daqui. Tu viu esse caso? Eu vi. Comente, por gentileza. Horrível. Não, eu vi o filho processou o pai e a mãe por ele ter nascido. Exatamente. Tipo, como é que ele poderia ser consultado? Eu não sei. Mas veja, né? Então, quem sabe o conselho, a maneira de ampliar o nosso repertório mental neste momento, o que é? É em vez de pegar nossa telinha 20 horas por dia, 18 horas por dia, a gente conseguir separar 5 ou 10, talvez 15, para uma leitura no papel, sentindo o cheiro de um livro, de um autor encorpado, denso ou com informações relevantes, e encontrar os seus momentos felizes, que quem sabe esse somatório de momentos felizes faça um contexto melhor, mais leve da gente seguir. Porque eu acho que isso também é uma gratidão, levando para a questão teológica nesse sentido. Estou grata por cada momento, por cada desafio. Não é uma pedra no meu caminho, é um degrau para subir. Eu vou alcançar a plenitude da melhor forma que eu encontrar aqui. Depois eu vou ser feliz? Aceito, recebo, que bom. Mas também não desistir neste suicídio filosófico, vamos dizer. O que tu acha, Joel? Pessoal, um assunto muito bom. Não acho mais nada. Muito interessante. Eu acho que é bastante importante nós continuarmos com esse assunto. Infelizmente, nosso tempo encerrou. Eu não posso. Vai ficar aquele gostinho de quero mais. De novo. Quem sabe os especialistas filosóficos, parte 2. Né? A gente quer agradecer a presença do Arthur, a presença do Emanuel. Antes disso, pedir desculpas também, né, pelas groselhas que a gente falou. Pensa e afinal de contas, groselha, gente. Então, nós hoje não fomos especialistas, né? Os especialistas de fato foram o Emanuel e o Arthur. Emanuel, quem quer entrar em contato contigo nas redes sociais, enfim, como acessá-lo? Olha, tem o Instagram, Emanuel_TTPA. Vamos encontrar lá, se quiser perguntar alguma coisa, um interesse pela filosofia, como ler, alguns pitacos a gente pode dar ou indicar alguém que sabe, né? A gente não sabe, mas sabe quem sabe. Eu sei quem sei, então, eu sei quem sabe, né? Perfeito. Muito bem. Arthur, youtuber. Onde encontramos você? Sim, eu estou no Instagram e no Facebook, Arthur Zanoni Oficial, e também no YouTube, no canal Arthur Zanoni. Gente, muito obrigada pela aula. Um prazer, uma honra recebê-los. Que gostoso, que delícia. Queremos mais. Seria sensacional a gente continuar esse debate. Vamos fazer mais encontros assim, porque estou aprendendo, eu estou ampliando meu repertório mental. Muito obrigada. Sabe o próximo sobre felicidade, sobre assuntos mais leves. Claro, claro. Musculação filosófica. Sempre mais importante. Criarmos resistência. Gente, muito obrigada que está nos acompanhando pelas redes sociais. O material também vai ficar nas nossas redes, Ateliê do Cérebro. Agradece muito. E é isso. Lembrando então, pessoal, nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no @osespecialistaspodcast e pelo YouTube,
@os especialistas podcast oficial. Queremos agradecer a participação de novo dos nossos convidados, agradecer o pessoal da equipe técnica, o Fábio, o diretor Azambuja, a assessoria hoje do Nicolas Portela, né? E dali, da Lívia, que está também nos assessorando profundamente. Pessoal, muito obrigado. Até a semana que vem. Fiquem todos com Deus. Um abraço.